Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Deus vem falando comigo desde ontem nessa palavra. E Ele me disse, você vai ministrar essa palavra. E é raro, sabe? Porque a gente tem demandas aí diárias, né? Então, eu particularmente falando, não planejo com muita antecedência qual palavra vou ministrar em cada igreja, mas vou esperando o fluir de Deus, e para não trabalhar com ansiedade também, porque são muitas ministrações ao longo de uma semana e às vezes até de um dia, e eu não gosto de ficar ansiosa e quero deixar Deus fluir. Mas desde ontem, ao deitar na cama, o Senhor falou comigo, você vai ministrar essa palavra na igreja de amanhã. E eu imagino que isso seja a resposta de oração de um povo que entende que quando a gente se reúne para buscar de Deus a sua palavra, a gente não vem para mais um culto, mas a gente vem para virar uma chave, sabe? Uma estratégia, uma resposta. E isso aí é obra dessa gente que ora e que diz, Deus, não fala nada do que ela quer não, fala o que o Senhor quer falar. Então Deus vem ruminando no meu coração desde ontem. Então, se tu não te agradar desta palavra de hoje, vai reclamar com a gerência, porque é ela que tem ministrado no meu coração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 2 Reis, capítulo de número 4. Deus disse, o tema dessa noite é santidade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Versos de número 8, 9, 10 e 11. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Daí todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer. Disse ela a seu marido, vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, em outras versões vai dizer, junto ao muro da nossa casa. Façamos-lhes ali um quarto, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, para ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Somente até aqui você diga amém por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, você vai virar-se em direção a alguém e vai dizer assim para esta pessoa, santidade é o suficiente. Ok? No 3 você vai dizer exatamente isso. Santidade é o suficiente. É 1, é 2, é 3, vai. Libera para o outro de novo, diga, vai. Santidade é o suficiente. É o suficiente. A gente acredita que precisa de muitas coisas. Eu vou pedir a luz para deixar exatamente como está. Não é nem por eles, é por mim que tenho dificuldade de enxergar e aí embaça, porque eu preciso usar óculos para longe e não trouxe. E aí eu olho para aí, depois quando eu olho para cá eu não enxergo mais nada. Então pode deixar bem claro do jeito que está. A gente acha que precisa de muitas coisas, quando na verdade ter o necessário não é que você tem o básico. As pessoas acham que o necessário que a Bíblia fala, igual quando o Senhor Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro, e Marta ficou agoniada porque Maria estava prostrada, né? Aguardando ali uma oportunidade única de poder ouvir Jesus falar, uma vez que as mulheres não era concedida a oportunidade do ensino da palavra, porque não podiam entrar na sinagoga, só podiam absorver aquilo que fossem ensinadas pelos seus próprios maridos. Na condição de Maria, sobretudo sendo solteira, ficava ainda muito mais difícil. E aí Marta, muito agoniada, vai dizer, Senhor, tu não te incomoda que eu fique a servir só? Diga, pois, agora a minha irmã que se levante e venha me ajudar a servir.
E então vai ter aquela célebre frase, né, que vai destacar Maria como uma adoradora icônica e vai dizer: olha, Marta, tu estás distraída com muitas coisas, mas Maria escolheu uma só, a boa parte. Ela escolheu a necessária. Jesus diz assim: e isso não lhe será tirado. E essa questão de falar sobre o que é necessário, sobre o que é suficiente, muitas vezes traz sobre nós a impressão de que isso é tão básico que se torna pouco. A impressão de que isso é tão pouco que se torna escasso. Quando, na verdade, se você tiver aquilo que é o suficiente, você nunca pudesse se sentir satisfeito o bastante, porque é como se tivesse se tornado sinônimo de que você tem muito pouco. Quando, na verdade, a Bíblia, ao falar sobre o que é necessário, sobre o que é suficiente, ela não está querendo trazer sobre ti a ideia de que o que você tem é o pouco, mas de que o que você tem é o bastante para descansar. Por exemplo, você quer ver uma outra analogia para a gente entender sobre essa questão de suficiência? O número 7, ele não é cabalístico de maneira mística, como as pessoas acreditam, mas sim de maneira profética, como o próprio Deus estabeleceu, quando trouxe o 7 para trazer base e princípio às muitas coisas. Por exemplo, o texto diz que céus e terra, tudo que existe foi criado dentro de um tempo que nós determinamos como 7 dias, que a despeito de correntes teológicas se estabelece o 7, ok? Agora, o 7, ele não traz toda a plenitude do 10, que é um número que se divide perfeitamente e que fala sobre o muito. Quando você fala sobre 10, você fala de muito. Mas olha o que a Bíblia diz quando fala sobre 7, sobre aquilo que é suficiente. E o que é suficiente? Aquilo que é o bastante. Se eu fosse traduzir isso a grosso modo, eu faria aqui a comparação daquele ditado popular. Não sei se você já ouviu essa expressão, quando alguém está tão bem, tão bem, tão bem, que a pessoa diz assim: se melhorar, isso estraga. A pessoa está dizendo: olha, tá tão bom do jeito que está, igualzinho esse som, pode ficar tranquilo, tá perfeito, viu? Olha, tá tão bom do jeito que está, que eu não quero que mexa em nada, porque do jeito que está perfeito, tá bom, está perfeito. Então, o 7, ele traz para nós a certeza de que a coisa está perfeita. E o que é perfeito? Ao contrário do que as pessoas pensam, o perfeito não é título do que é muito ou do que é pouco. O perfeito, ele tipifica o centro da vontade de Deus. Você já parou para pensar que o centro não está nem numa ponta nem na outra, mas exatamente no meio, no centro? Porque isso fala de uma visão equilibrada, nem tanto nem tão pouco. É por isso que Jesus vai aparecer várias e várias vezes dentro do contexto do meio. Ele é o homem do meio no Antigo Testamento, ele é aquele que caminha no meio na fornalha de Nabucodonosor, ele é aquele que é crucificado no meio, porque ao contrário do extremismo que as pessoas querem trazer como um Jesus revolucionário e louco, na verdade ele foi a pessoa mais equilibrada que passou por essa terra. Aquele que está no meio, o homem que é mais do que justo, é o quê? É o homem das balanças fiéis, da equidade, dos pratos iguais. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então veja bem, quando nós falamos sobre o 7, falando da perfeição, por exemplo, nós não estamos falando daquilo que é muito e nem daquilo que é pouco. Nós estamos falando de uma medida que é tão boa, que é tão suficiente, que torna-se perfeita, me dando assim descanso, para que eu não queira fazer nem mais e nem ache que fiz o bastante, mas para que eu tenha descanso naquilo que já está feito. Por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, Mateus capítulo de número 14. Quem está acompanhando o raciocínio, diga eu. Sai, preguicinha do cão, fica ligado. Porque tem gente que já fica aqui na ansiedade, tá, mas vai entrar no texto quando? Vou entrar na hora que Deus mandar. Você fica quietinho aí, vai ouvindo, vai recebendo e vai se alimentando. Já estamos ministrando a palavra de Deus. Ah, Camila, nada a ver, não, a gente está aqui e sabe o que Deus está falando. Esse culto aqui é igual o de João Batista, se deixar a gente fala e revela até quem está pensando. Sem ansiedade, relaxa aí. Mateus capítulo de número 14, e a gente vai ver a multiplicação dos pães e dos peixes. E olha o que o texto vai dizer, que Jesus manda a multidão assentar e diz para os discípulos: dá a eles algo de comer. E aí eles vão dizer: olha, Senhor, nós não temos nada, senão um rapaz que deixou aqui apenas 5 pães
Isso totaliza quantos itens? Aí André está constrangido, porque aquilo que ele tem, ele acredita que é tão pouco que não deveria nem ser oferecido. E às vezes isso acontece com a gente acha que o que a gente tem é tão pouco que não deve se tornar disponível. Você acha que canta tão pouco que não tem que cantar. Acha que prega tão pouco que não tem que pregar. Você acha que serve tão pouco que nem devia entrar na escala de obreiros. Você acha que é tão imundo e imoral que nem crente deveria ser. E o Senhor está dizendo: ei, é pouco na sua mão. Olha o que ele diz, olha o que Jesus diz. O que é que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Isso totaliza quantos? Vem com vontade. Quantos? 7 itens. E André está constrangido dizendo: ai, a gente não deveria nem oferecer isso de tão pouco. Aí Jesus diz assim: coloca aqui na minha mão. Aí Jesus vai fazer uma coisa que não é o ponto principal dessa noite, mas a gente tem que aprender. Porque eu não sei quem inventou culto de ações de graça depois da vitória. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca deu graça pelo que ele recebia depois. Ele dava graça pelo que ele tinha na mão na hora. Ele pega os 5 pães, os 2 peixes, o texto diz que ele ergue aos céus e ele dá graças. Ele dá graça pelo milagre? Não. Ele faz uma oração pelo milagre? Não. Ele agradece por mais de 5.000 pessoas que serão alimentadas? Também não. O texto diz que ele agradece exatamente por 5 pães e 2 peixinhos, que totalizam 7 itens. Olha o que ele está ensinando para nós. 2 verdades. Primeiro, o que você tem é suficiente. Segundo, talvez não seja para você, mas se você botar na minha mão, eu vou te mostrar que eu não precisava de menos e também não precisava de mais, porque o que você tem é o suficiente para eu fazer aquilo que eu tenho para fazer. Ele ora, agradece, aleluia, glória a Deus. Aí o texto diz que ele pega os pães, parte no meio e entrega a metade de um pão na mão de cada discípulo. Entre rodas de 50 e 100, onde estão assentados aqueles que serão alimentados, cada discípulo traz na mão a metade de um pão. Então vamos lá, gente, cada discípulo tem quantos pães na mão? Só a metade, nenhum deles tem um pão inteiro. Aí cada um tem uma metade. E eles vão se comunicando acerca do compartilhamento daquele pão que agora está debaixo de uma unção para multiplicar. E aí eles vão multiplicando. Pedro já alimentou quantos aí? 75. E quantos ele ainda tinha na mão? Uma metade. O outro ali, ó. E aí, João, quanto que está aí? Já sentou em quantas rodas? Ah, já sentei em 4 rodas de 50. Então já alimentou quantos? 200. E quanto você tem na mão? 200 já comeram. E quanto que ele tem na mão? 300 comeram. Quanto que ele tem na mão? Mais de 5.000 se alimentaram. Quantos cada um tem na mão? Nenhum deles não tem nem inteiro. Eles estão trabalhando apenas com uma. Mas isso é o suficiente? Porque é aquilo que Deus faz e estabelece como necessário não é para desenvolver em nós a ansiedade de ter mais, é para desenvolver em nós o descanso de que a gente já tem o bastante para fazer o que tem que fazer, começar o que tem que começar. Meu Deus, eu estou sentindo uma unção de multiplicação hoje aqui em cima daquilo que você tem. Levanta a mão direita o mais alto que você puder, coloca a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, abre os braços sobre o ombro do vizinho, no 3, e você vai liberar sobre ele e vai dizer: o que você tem é o suficiente. É 1, é 2, é 3. Vai, estende a mão sobre ele e diga: é o suficiente, é o suficiente. Caia por terra toda a ansiedade que diz que você não tem o bastante. Cai por terra toda a síndrome do pensamento acelerado que tira de você a alegria de ter o contentamento para celebrar aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele está disposto a fazer, exatamente como o que você tem. Aleluia! Fala com os 2 aí, fala com os 2 ou 3 aí e diga para ele de novo: santidade é o suficiente. Segura aqui, mãe, por favor. Santidade é o suficiente. Alguém vai dizer assim: olha, para você ter um ministério você tem que pregar muito, meu filho. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: santidade é o suficiente. Alguém vai dizer assim: olha, para você estar no ministério de louvor você tem que ter uma voz sensacional. E o Senhor está dizendo: se você for santo, isso é o suficiente.
Alguém vai dizer assim, olha, para você fazer parte dessa igreja aí, você vai ter que fazer muito voto, muito jejum, vai ter que subir monte. Deus está dizendo, os métodos a gente estabelece depois. Agora, a disposição da santidade a gente estabelece agora. E isso é o suficiente. Isso é o suficiente. São tantos métodos, tantas loucuras, tantos ventos de doutrina, que se nós não estivermos respaldados no único lugar que nos ancora nessa vida, que é na palavra, a gente é levado como folha seca pelo vento. A nossa mente fica bagunçada como se estivesse numa tempestade. E as pessoas dizem, Camila, qual é o método correto para me santificar? Você quer conhecer o método correto? Então conheça a palavra, porque João disse assim, santifica-os na verdade. Ele não disse o monte é a verdade. Ele não disse a vigília é a verdade. Ele não disse a língua estranha é a verdade. Ele não disse a saia comprida é a verdade. Também não disse a gravata é a verdade. Ele disse santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Davi, ele vai constituir o maior salmo que a gente conhece, o 119. Por quê? Porque ele utilizou o tema da palavra. E isso é muito vasto para constituir apenas alguns versos. E dentro desse contexto ele vai dizer, como purificará o jovem o seu caminho? E ele dá a receita. Presta atenção, gente, eu também sou do manto, também sou do ré, do prado, também gosto de tudo isso. Eu rodo, eu pulo, eu canto, eu celebro, eu sou de monte, de vigília. Eu também travo no café quando eu quero entregar para Deus um propósito de sacrifício. Eu também seguro a Coca-Cola quando eu quero fazer uma renúncia. Eu sou do voto, eu acredito nas renúncias, eu sou favorável aos métodos, mas eles não são as bases que alicerçam uma vida santa. Eles são apenas rituais, conceitos secundários que só darão certo se a base originária for a palavra. E dentro dessa perspectiva, Davi, ele vai dizer, como purificará o jovem o seu caminho? Ele dá a receita, ele diz, observando conforme a tua lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Ele diz, vivifica-me pela tua e serei salvo. É a palavra de Deus que nos santifica. Oh, aleluia. Agora, ainda assim eu preciso ser muito honesta quando eu falo que o tema é santidade. Duas coisas que você não pode confundir. A primeira, santidade é resultado. Santificação é processo. Você não vai produzir resultado se não se submeter ao processo. Por exemplo, você lembra de Daniel? Ele disse assim para o eunuco, experimenta-nos, peço-te, pois, 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber, e então se veja diante de ti. Olha o que ele está dizendo, ele está falando isso com um caldeu. Olha para quem está do teu lado para ele entender e diga, caldeu não é crente. Diga, caldeu não tem o Espírito de Deus. Tem não, mas o processo de santificação, ele gera um resultado tão contundente, tão explícito, tão real, que até um caldeu pode aferir. Então, olha como é que a coisa é séria. Daniel está colocando a decisão de tudo que ele vai viver ao longo de todos os seus anos na mão de um caldeu. Vou falar bem rasgado para todo mundo entender. Caldeu não vai à escola dominical. Caldeu não conhece pelo Espírito de Deus. Ah, Camila, importa o que vai no coração. Caldeu não sonda corações. Caldeu não discerne pelo Espírito. Caldeu olha e julga. Só que Daniel tem tanta certeza que o processo da santificação vai gerar um resultado tão explícito que até um caldeu vai poder determinar a decisão. Aí ele diz, se veja diante de ti, pois, a nossa aparência, e então se diga como é que você vai proceder, segundo aquilo que você disser, é o que nós vamos obedecer. Aí ele se santifica num processo de 10 dias. Depois de 10 dias, o texto diz que ele e os seus irmãos que estavam com ele têm os semblantes melhores e estão mais fortes do que todos os homens que estavam ali com eles na terra dos caldeus. E então o texto diz que ele olha para eles e não só, não sei se você já parou para avaliar isso no texto, ele não só mantém a dieta que o próprio Daniel estabeleceu, como entrega para os outros a mesma dieta, porque ele quer saber o que vocês fizeram que ficaram assim.
Porque os outros não estão assim. E como daqui a 3 anos todo mundo vai se apresentar diante do rei, eu quero que todos estejam bem. Então o que é? É legume e água? Então bota legume e água para todo mundo. Porque o processo de santificação, ao contrário do que as pessoas acreditam, ele não repele, ele atrai. Há um sofisma de Satanás, que ele quer declarar que a santificação, que gera uma vida de santidade, vai fazer as pessoas te repelirem. Ele quer te fazer acreditar como acreditavam aqueles que vendo Cristo não reconheceriam. Isaías capítulo 65, Deus vai falar qual é a perspectiva desses homens que se acham santos. Na era messiânica que viria por intermédio do nosso Senhor Jesus, isto foi predito e profetizado pela boca do profeta Isaías. E quando ele falava sobre a manifestação de Jesus aqui na terra, ele também falou como Jesus seria recebido por aqueles que se achavam muito santos. Aí olha o que ele diz, que vindo então o Messias, deveria refletir-se a muitos outros que estavam em becos, vielas e valados. Está falando dos gentis que somos nós, gente que não tinha o sangue hebreu correndo na veia. Está falando do cumprimento daquilo que Jesus mencionou, quando ele disse, vim para o que eram meus, mas os meus não me receberam. Aí lá em Isaías capítulo 65, verso 5, vai falar sobre os sumos sacerdotes, sobre os escribas, sobre os fariseus, que se achavam santos demais e não receberiam Cristo por causa disso. Aí olha como Deus diz que vai rejeitá-los. Deus diz assim, vocês dizem acerca destes quem? Os que serão recebidos, os gentios, aqueles que são da favela de Nazaré, porque Nazaré era uma comunidade pobre e carente. Então quando o povo daqueles dias dizia assim, Jesus de Nazaré, não era para enaltecer a sua humildade como nós fazemos hoje, era para falar da favela que ele morava, como quem diz, pode vir alguma coisa boa desse lugar? Lembra disso? Aí o Senhor disse a Natanael, vem e vê. Aí olha o que Deus vai dizer lá pela boca do profeta Isaías, e vocês que se dizem santos, porque a santidade não começa do lado de fora, tem a ver com a disposição que eu carrego do lado de dentro. Aí ele diz, e vocês que se dizem, porque vão ver essa obra acontecer e vão começar a repelir aqueles a quem Deus está fazendo a obra, sobre a seguinte justificativa, afasta-te de nós, porque nós somos mais santos do que vós. Aí o profeta Isaías diz que Deus viu que quando isso acontecesse, ia dizer para eles, para o culto, porque quando vocês levantam a mão para adorar, dizendo que adoram a mim, eu tenho vontade de vomitar. Ele está falando isso, sabe para quem? Para aqueles que acreditam que santidade é ritual. Para aqueles que acreditam que porque tem um incenso, tem também autonomia para só eles falarem de Deus. Olha isso, gente, já eu entro aqui no capítulo 4. Aí ele diz assim, pois diga para eles, Isaías, que eu vou agir com eles da mesma forma que eu sinto. E como eu sinto, Isaías? Aí ele vai usar um antropoformismo, que é uma maneira de atribuir a Deus sentimento que na verdade não há, só para a gente entender como Deus vai agir. Aí ele diz assim, diga para eles que a adoração deles é como um fumo de rolo que queima o meu nariz. Diga para eles que a adoração que eles dizem que é para mim é como um vinagre que joga nos meus olhos. Fala para eles pararem de trazer o meu nome na boca deles, porque estes que se dizem santos estão me causando ânsia de vômito. Agora, que tipo de santidade é essa que causa em Deus vômito? É um tipo de santidade ritualizada, estereotipada, revestida de religiosidade, cuja intenção é apenas o farisaísmo de dizer, eu me consagro, eu me santifico. Veja aí como eu sou poderosa. Veja aí como eu entro no quarto e oro 2 horas por dia. É gente que acha que os rituais vão justificar as intenções. Sabe que tipo de igreja é essa? Laodiceia. Tem nome de que vive, mas está morta. Eu aconselho-te que compre de mim colírio para que abras os teus olhos. Ele diz assim, tu dizes que é rica, mas tu és pobre, cega, miserável e nua. Por que ele diz isso? Porque tu guardou os rituais, mas não preservou a intenção que leva aos rituais. E gente que preserva os métodos, mas não guarda a intenção que leva ao método, vai ser vomitado
rejeitado, vai ser repelido, vai ser rejeitado. Mas gente que comunica uma santidade que transborda de dentro para fora, ao invés de ser rejeitado, aonde quer que você andar, vão perguntar: o que você come? Aonde é que você anda? Como é que você vive? Escuta o que eu estou falando. Quando você começa a viver uma vida santa, que exala a verdade de dentro para fora, você não precisa convidar todo mundo do teu trabalho para vir para a igreja. É a tua entrada no teu trabalho que o povo diz: passou o final de semana onde? Que está com essa cara, que está desse jeito, eu quero ir lá também. Então o primeiro sofisma que nós temos que esmagar hoje aqui, pelo poder da palavra de Deus, é a ideia de que santidade repele, é a ideia de que santidade rejeita, é a ideia de que quem é santo é religioso, de que quem é santo é idiota. É mentira do diabo. A santidade atrai, a santidade faz as pessoas mudarem a dieta, a santidade faz as pessoas quererem saber aonde você come, aonde você congrega, por que você é feliz, por que você tem tanta paz, por que você é tão bom naquilo que você faz. A consagração de Daniel e dos demais colocou eles num estado de proeminência tão grande que eles se tornaram um exemplo dentro da comunidade dos caldeus. Olha para quem está do teu lado e diga: pode colar com caldeu, mas não deixe de ser hebreu. Guarda isso na tua mente. O mundo é a Babilônia. O Nabucodonosor é o príncipe deste século, que tem sim um nível de autonomia para reger, para matar, para roubar e para destruir. A pergunta é: quem é você nesse mundo? As pessoas costumam dizer: Camila, Jesus andava com todo mundo. Me mostre na Bíblia onde Jesus andava com todo mundo. Não era Jesus que andava com todo mundo, era ele que era tão poderoso, tão santo, tão maravilhoso, tão humilde, tão poderoso, tão virtuoso, que todo mundo queria. Aonde você vê Jesus indo atrás de uma multidão na Bíblia? Mas você vê que aonde Jesus ia atrás dele tinha uma. Então não era ele que andava com todo mundo, era todo mundo que andava com. Jesus está dizendo: quando você se santificar, você não vai se tornar o boboca da tua região, você vai se tornar o camarada mais requisitado, mais estimado. Camila, mas a Bíblia diz que por amor a ele seríamos rejeitados por aqueles que não querem melhorar. Por isso, quando João veio para falar para Jesus: Jesus, olha aí, eu vi gente expulsando demônios no teu nome, quer que nós vamos lá e mandemos ele parar? Aí o que Jesus diz para ele? Não, João, quem não é contra mim é a meu favor. Quem comigo não espalha, ajunta. Você acha que o mundo, irmãos, o mundo tem mais sede de Deus na nossa vida do que você pensa que precisa ter capacidade para comunicar Jesus a eles. Você fica esperando grandes revelações para começar. E o Senhor está dizendo: você pode ser simples e andar como você está. E isso vai ser o suficiente para você jorrar água da vida aonde quer que você ande. Estamos vivendo em uma era onde as pessoas acreditam que precisam de muitos aparatos. Estamos vivendo em ciclos viciosos de frustração, porque a gente acha que precisa de muita coisa para ser feliz, acha que precisa de muita coisa para ser bem sucedido no ministério, acha que precisa de muita coisa para conseguir agradar a Deus. A gente já acorda com a sensação de atraso em relação às outras pessoas. Parece que a gente não vai conseguir chegar onde os outros já chegaram. E talvez realmente não chegue, porque quem foi que disse que o teu destino é o lugar que eles chegaram? Mas a gente caminha sobre a perspectiva diária de que estamos atrasados em relação a todo mundo. Sabe por quê? Porque queremos usar a ferramenta que o outro utilizou nas entrelinhas. Queremos ser quem a outra pessoa é, para desfrutar do que ela desfruta, para comer aonde ela come, para viver a vida que ela vive. E vamos entrando em ciclos agoniantes e frustrantes de uma vida não realizada, porque sempre achamos que temos que ter mais, porque não acreditamos que aquilo que é necessário é suficiente para descansar. Achamos que precisamos ter mais do que os outros, para que nós sejamos melhores do que eles. Sócrates falou um negócio que eu nunca mais esqueci em uma escrita, e isso foi contextualizado por Augusto Cury há 3 anos atrás.
E ele disse o seguinte: se nós quiséssemos apenas ser felizes, estava tudo bem. Mas o problema é que a gente não quer ser feliz, a gente quer ser mais feliz do que os outros são. E isso vai desenvolvendo em nós um nível de ansiedade, aonde nunca nada é o bastante, e aquilo que eu tenho nunca é o suficiente. E agora leve isso para a parte espiritual, porque estamos aqui fazendo a obra de Deus nesta noite. E eu sei que muito mais do que carro, muito mais do que casa, muito mais do que dinheiro, tem gente aqui que fica mais alegre quando sente que dá para Deus prazer. Então, respondendo a indagações espirituais de quem tem caminhado e tem tido a sensação de que está sempre cansado antes mesmo de começar, porque diz: Deus, parece que eu nunca vou te agradar, parece que eu nunca vou ser santo o suficiente, parece que eu nunca vou orar o bastante, eu acho que eu não vou nem conseguir morar no céu, porque eu não consigo ser santo o bastante. E o Senhor está dizendo: isso não é sobre o crivo que eu estabeleci para você, isso é sobre o crivo que você acha que tem que ter, porque pegou ele na medida da régua dos homens e não de Deus. E aí a gastrite nervosa começa a comer teu intestino. Não tem doença física nenhuma, mas a psicossomática faz a calvície visitar você. E você vai ficando perturbado e vem para a casa de Deus, não como alguém que quer se relacionar com o Senhor, mas como alguém que precisa tomar um remédio em doses homeopáticas para continuar a vida. Quando na verdade Deus está dizendo, desde a hora que o pastor pegou, que o que ele tem para ti é tão transbordante. Mas você vive num ciclo de dependência, porque você quer estabelecer métodos perfeitos para você se tornar uma pessoa perfeita, e santidade não é isso. Quando não, vamos cometendo então outros erros, que é de me tornar santo para aferir a santidade dos outros. E a maioria das pessoas acha que santidade é isso, é ter o poder de aferir quem não é santo. João capítulo de número 9, passa Jesus e vê um cego de nascença, mas quem diz que ele viu um cego sou eu. Quem diz que ele viu um cego é João. Quem diz que ele viu um cego é Pedro. O que o texto de verdade diz é assim: e passando Jesus viu um homem, vírgula, cego de nascença. Ou seja, para Deus primeiro vem quem a gente é e depois o que a gente faz. Aí Jesus para e começa a olhar ele, os discípulos ficam indagados com aquilo e começam a questionar e dizem assim: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Aí Jesus diz: nem ele nem os pais, mas isto aconteceu para que se manifeste nele a obra e a glória do meu Pai que está no céu. Me convém fazer a obra do meu Pai enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E cuspiu no chão. Deu-lhe uma cuspida, fez uma lama e aplicou nos olhos do cego. E disse para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. O homem sai dali, sujo pela lama, somente na região dos olhos. Duas verdades e o processo de santificação libera aquele homem para ver o mundo que ele nunca viu. Olha isso. Cuspe fala de desprezo. Quem está entendendo isso, diga amém. Quando a gente olha, a impressão que a gente tem é que ele cuspiu nos olhos do cego. Primeiro, não foi nos olhos, foi no chão. Ele não está dizendo: ei homem, eu desprezo você. Ele está dizendo: ei homem, eu desprezo a tua cegueira. O que ele está dizendo é: a sua deficiência para mim não significa. Faz a lama e aplica nos olhos do cego e diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. O homem vai, se lava e volta enxergando. Aí as pessoas dizem assim, olhando o homem curado de longe: parece que aquele esmoleiro, parece que aquele mendigo cego que vivia pedindo esmolas. Aí ele ouve a conversa e não troca de calçada não, ele vai para cima, porque quando Deus faz a obra na tua vida, tu não se esconde. Aí ele chega e diz assim: sou eu mesmo. Sabe o que isso mostra? Que Jesus não mudou ele. Jesus só tocou nele, e quando ele foi tocado, ele mesmo mudou aquilo que ele fazia. Quando ele diz sou eu mesmo, ele está dizendo: ei, esse milagre não mudou quem eu sou, ele só mudou aquilo que eu faço. E lameado, ouça isso, e lameado, antes de ser curado. Imagine ele tateando até chegar no tanque de Siloé. Parece que eu vejo as pessoas na rua olhando para a gente, depois que Jesus encontra com a gente e expõe a área da nossa deficiência. Porque a lama nos olhos fala disso, fala de uma exposição numa área deficiente. Parece que eu vejo as pessoas olhando e dizendo: ei cego, tem lama aí.
E se ele tivesse que responder calmamente, eu não tenho dúvida que ele diria: calma, fica tranquilo. Por quê? Porque quem jogou a lama também me disse aonde tem água. Quem expôs o meu pecado, quem me levou à confissão, também me disse aonde estava o acerto. Também me disse aonde era a casa da misericórdia. Quem faz a ferida também liga. Quem me abateu também me exalta. Oh, quem me feriu também derrama o bálsamo sobre as minhas feridas. Todas as vezes que eu olho para João 9, me vem uma conjectura lógica. Eu fico olhando aquele homem se lavando no tanque e tirando a lama, e a partir daquele momento ele passa a enxergar. Qual será que foi a coisa que ele mais teve vontade de ver quando passou a enxergar? Eu digo que é uma conjectura lógica porque não é difícil. Todo ser humano é ligado ao ego, a si mesmo. Se você nunca tivesse visto o seu rosto e da noite para o dia você passasse a enxergar, não tenha dúvida que a primeira coisa que você queria ver era a sua cara. Eu digo isso porque a gente sai de casa, acabou de se arrumar, se viu no espelho, mas se a gente passar por um lugar e ver um espelho, a gente para e se arruma de novo. E mesmo que não fosse arrumar, a gente não consegue não se ver. E isso fala sobre a santificação. Não é sobre apontar a lama que está nos outros, é sobre lavar a lama que está. E ao ser santificado, é perceber que o que Deus fez na minha vida não é para me habilitar a dizer aonde está a lama dos outros, mas a dizer aonde eu lavei a minha. Camila, o que Eliseu tem a ver com isso? Ele tem tudo a ver no século presente. Eliseu, profeta do Deus Altíssimo, ele é a boca de Deus na terra no Antigo Testamento nos seus dias de vida. Alguém com virtude dobrada da unção e do Espírito que repousava sobre a vida do seu mentor, Elias. Ele copia o mesmo modelo dos métodos de santificação que Elias utilizava. Eu tenho dito isso acerca de um curso que eu inaugurei, onde eu me dedico a elucidar o propósito da chamada de cada um. E uma das coisas, tem um povo aí, e uma das coisas que o Senhor ele tem nos falado acerca da chamada é essa aqui, olha. Ele nunca vai atear fogo na sua chamada sem te mostrar o endereço de onde pega a lenha. Sabe por quê? Porque fazer uma fogueira não é difícil, irmãos. Difícil é mantê-la. E Eliseu sabe que a capa veio e a unção veio, mas para manter acesa tem que fazer o caminho que Elias fazia. E sabe qual era o caminho que devocionalmente e disciplinarmente Elias fazia? Carmelo. O texto diz que ele subia e ele orava com a cabeça entre os joelhos, e ali ele buscava ao Senhor. Você sabe quando que a sunamita vai perceber a presença de Eliseu? Passando sistematicamente pelas terras de Sunem, porque era ali onde geograficamente ele cruzava o território para chegar no Carmelo, para fazer o que, Camila? A mesma coisa, orar. Ouça isso. Vai ele em direção ao Carmelo, e todos os dias, ou algumas vezes por semana, ele vai traçando a trajetória da terra de Sunem para ir para o Carmelo. Vai traçando a trajetória de Sunem para ir para o Carmelo. E ela vai observando, e ele traçando, e ela observando, e ele caminhando. Olha isso, olha isso. O caminho do Carmelo aqui pode ser várias coisas, mas para essa noite, o caminho do Carmelo é o caminho da santificação. É ali que ele busca a lenha, é ali que ele se consagra, é ali que ele se separa, é ali que ele tem a chance de fazer o que Jesus fazia, retirava-se para orar sozinho, porque aquilo que a gente revela no público tem a ver com o quanto a gente busca no secreto. O texto diz que ele vai ao Carmelo e ela, de tanto olhar, um dia determina e impele ele e convence ele a entrar na casa dela para comer pão. Aí ela vai e convence. Ele não quer entrar, não. É necessário convencimento para que ele entre. Porque quando você se santifica muito, você esquece que é gente. Você sabia que tem gente que vai queimar no fogo do inferno? Não pelo adultério, não pela fornicação, não por obras como essas,
Mas o mesmo lugar que vai queimar o assassino, o adúltero, o fornicador, o mentiroso, o homicida e aqueles que se esquecem de Deus, vai queimar também muita gente que acha que é melhor do que as outras pessoas porque se santifica. Sabe por quê? Porque tem orgulho da santidade. E me parece que Deus agora vai permitir no caminho de Eliseu alguém que faça ele se lembrar que antes dele ser profeta, ele é gente. Cristianismo não é monastério. Paulo, ele não disse saia do mundo, ele disse transforme pela renovação do vosso entendimento. Tem gente que acha que se santificar é se isolar completamente do mundo. Não, se você quer fazer isso, seja um monge, vá para um convento. Evangelho é andar no meio da lama e não se sujar. Evangelho é sentar entre muitos pecadores para trazer a mensagem que purifica. Oh, meu Deus! Jesus se assenta no poço com uma samaritana e ele quer beber água e ela pensa, como é que você vai beber água se não tem cântaro? Se ele está dizendo que está com sede e vai beber água e só ela tem cântaro, ele está dizendo, se eu tiver que beber, eu vou beber do céu. Por isso que eu estou pedindo para você. Mas ela diz, como é que pode isso? O senhor é judeu e eu sou samaritana. A tigela ou o cântaro de um samaritano é a mesma coisa de um cão. Você bebe água na vasilha do teu cão? Sinto uma dúvida. Vou perguntar de novo, vamos fingir que isso não aconteceu. Você bebe água na vasilha do teu cão? Não. Você está bebendo para hoje. Não, era a mesma coisa para um judeu. Usar um cântaro de samaritano era como se fosse beber água no cântaro dele. E o cântaro dela está cheio de sujeira. Está no sentido físico não, mas no espiritual sim. Está com adultério, se tornou peguete de um homem que não é dela. Está lá, enrolada. Está detonada, mas ele diz, vou beber, estou com sede, quero beber. E ela não entende. O que ela deveria compreender é o seguinte, ei, quando eu bebo a água no seu cântaro que é sujo, não sou eu que fico sujo, é você que fica, é o seu cântaro que fica limpo. Santidade é isso, santidade é isso. É as pessoas vendo gente que não tem o nosso mesmo padrão de vida ainda, andando do nosso lado, comendo conosco e perguntando, fulano, por que você está andando com ciclano? E a gente tem que dizer, fica tranquilo, porque não sou eu que estou andando com ciclano, é o ciclano que está andando comigo. E ele vai entender que andando comigo eu não me sujo, mas ele se limpa, ele se limpa, ele se limpa. Ele mantém um caminho de santificação. Ir ao Carmelo. Ela observa isso. E agora impele ele para entrar na casa dela. Sabe o que vai acontecer no capítulo 4 do verso 8? Até os demais versos antes de terminar o texto. Vai haver aqui um relacionamento de amizade que, cronologicamente falando, por aquilo que está escrito em 2 Reis 4, vai durar pelo menos 15 anos. Entrou na casa dela uma vez e isso gerou um relacionamento fraterno entre ele e a família por, no mínimo, 15 anos. 15 anos. Essa mulher lembrou Eliseu que a santidade não repele, atrai. Que a santidade não deprecia, honra. Sabe quem é a sunamita? Ela é alguém que não queria se relacionar com o ministério profético dele. Até porque ela está traumatizada com o ministério profético. E é aqui que eu digo por que a gente deve se santificar. Ela não vai honrar Eliseu por aquilo que ele faz. Porque os nossos dons, eles falam do que a gente faz, mas não falam de quem a gente é. A Bíblia diz que ele distribui a cada um conforme aquilo que ele quer. Então os dons, eles não falam de quem eu sou, eles só falam daquilo que eu faço, só falam daquilo que eu faço. Eu estou aqui pregando, você olha para mim e diz, é uma pregadora. Deus olha para mim e diz, é muito mais do que isso. Porque se você achar que eu só sou o que eu faço, quando eu parar de fazer o que eu faço, você acha que eu deixo de existir. Se não faz mais o que faz, deixou de ser quem é. E é por isso que tem gente pirando a cabeça, achando que tem que fazer um monte de coisa no reino de Deus para ser alguém. Porque você acha que a sua identidade tem que estar atrelada ao que você faz. Ela até está, mas não dessa forma. Por exemplo, Eliseu não é quem é por causa do que faz. Eliseu faz o que faz por causa de quem é. Camille, tem diferença? Tem diferença. Tem muita diferença.
Inclusive esse relacionamento do capítulo 4 só vai ser possível não por causa do que ele faz, mas por causa de quem ele? Porque ele está lidando com uma mulher traumatizada com profeta. Na hora que ele ministra sobre ela um filho, que era tudo que uma mulher naqueles dias desejaria, haja vista que a hereditariedade feminina acabava se ela não pudesse dar luz a filhos. Tudo que ela queria era ter um filho. Ele vai liberar para ela a palavra profética que vai colocar um filho no ventre dela. Ele diz: no tempo determinado tu conceberás e tu darás à luz a um filho. Ela, ao invés de levantar a mão e dizer glória a Deus, olha o que ela faz: não, meu Senhor, homem de Deus, olha isso, não mintas a tua serva. E eu te pergunto, pode um homem de Deus ser mentiroso? Pode, gente, um homem de Deus ser um mentiroso? Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Ela é uma anfitriã. Quando Eliseu pergunta assim para ela, pergunta lá o que ela deseja, porque para rico você não pergunta o que ele precisa, você pergunta o que ele deseja. Ela diz: eu não preciso de nada, eu sou uma mulher do meu povo. Olha o que ela está dizendo: eu estou bem como eu estou, não precisa me servir em nada. Ela não quer estragar esse relacionamento, para que Eliseu, na tentativa de compensar o quarto que recebeu, ministre sobre ela algo que ela não crê mais. Avarento não carrega trauma, mas generoso carrega. O avarento não empresta dinheiro, não confia nas pessoas, não recebe ninguém em casa. Agora pergunte para alguém bom e generoso se ele carrega decepções, tristezas, traições. É o caso dela, ela é uma anfitriã e o texto diz: eu sou do meio do meu povo. Sabe o que ela está dizendo? Eu é que recebo, eu é que provejo, eu é que seguro, eu é que guardo, eu é que ajudo. Aí dentro dessa narrativa, Eliseu está tentando fazer alguma coisa por ela, porque ele também se sente constrangido de estar tão abençoado e não fazer nada. Eliseu vai aprender a ministração da graça no Antigo Testamento, porque tem gente que acha que só é quem é por causa do que faz. E Deus está dizendo: eu vou começar a colocar no teu caminho alianças que não dependem do que você faz, para elas se relacionarem com quem você é. Quando ele ministra o filho, qualquer mulher diria glória a Deus, mas ela diz: não, não mintas, homem de Deus. Olha isso, ela vê que ele é homem de Deus, sabe que ele é santo, mas agora quando ele libera a palavra, ela acha que ele está mentindo. Sabe por quê? Ela está cansada de receber gente na casa dela que bate palminha e diz assim: conta 30 dias. E ela conta 30, conta 60 e no final não acontece, porque é gente que faz que tem o dom, mas não é de Deus. Ela acha que Eliseu é a mesma pessoa. Aí por que eu digo a esta igreja hoje? Porque o Senhor diz a mim nesta noite: santidade é o suficiente. Porque tem gente que está deixando de se relacionar com os milagres, com os profetas, com os dons, com os frutos, com aquilo que Deus tem a fazer, a realizar e a conceder, não porque não crê em Deus, mas porque está desacreditado do ofício profético, está traumatizado com essa gente suja e imoral, que acha que tem que pagar o café da manhã profetizando, que acha que ganha uma bolsa e tem que liberar uma profecia, gente que acha que se não fizer o que vem fazendo, vai deixar de ser quem Deus quer que seja, quando na verdade Deus está dizendo: ei, o que você faz pode te dar uma oferta por um tempo, mas só quem você é te dará garantia e estabilidade de uma vida. Por isso Deus não se relaciona com a gente baseado naquilo que a gente faz, Ele se relaciona com a gente baseado naquilo que a gente é. Ele vai dar testemunho de Jó a Satanás. Quem ainda está comigo, diga glória. Jó é o homem mais rico do mundo naquela era presente. Os homens ovacionam Jó porque ele tem milhares de camelos, porque suas filhas são lindas. Ovacionam Jó porque seus sacrifícios são enormes. O texto diz que quando ele entra na cidade e senta numa cadeira, cada homem segura a ponta de uma cadeira e ovaciona ele: Jó, o homem dos muitos camelos. Porque a sociedade só olha para aquilo que você tem e ela só celebra aquilo que você pode fazer. Mas quando Deus vai dar testemunho de Jó, olha o crivo de Deus a Satanás: tens tu visto o meu servo Jó? Primeira coisa que ele diz: não há nesta terra homem. Ele não diz profeta, ele não diz nem adorador. Ele diz: não há nesta terra homem. Ele está falando da capacidade dele como ser humano. Olha o que ele diz: reto,
íntegro, temente a Deus e desviado do mal. Enquanto a sociedade só celebra o que ele tem, Deus dá testemunho de quem ele. Aí Satanás diz assim: ele é assim porque tu serve ele de balde. Deixa eu tocar no que ele tem para o Senhor ver quem ele é. Deus disse: toca, porque ninguém diz para Deus quem eu sou. Salmo 139, se eu colocar minha cama no abismo, ali o Senhor me vê. E se nas trevas eu decidir habitar, de ti não posso me esconder, porque para ti a luz e as trevas são a mesma coisa. Toca no que ele tem para tu ver quem ele é. Eu vou tocar. Aí ele vai lá e toca. Quando ele toca, tira tudo aquilo que Jó tem e ele continua sendo quem ele era. Aí ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás volta humilhado e diz: deixa eu tocar em quem ele é. Por quê? Porque eu já vi que ele não depende do que ele tem para ele ser quem ele. Aí Deus diz: não, porque tu vai ficar envergonhado. Vai ficar envergonhado por quê? Satanás só fala no capítulo 1 do livro de Jó, depois não fala mais. Jó tirou os créditos dele, porque Jó está dizendo assim: olha, Deus me deu. E Satanás está ao derredor dizendo: e eu tomei. Vai, diga aí que eu tomei. E ele diz: e Deus tomou. Mas vamos ser honestos? Quem tomou foi Deus ou o diabo? Quem tomou foi Deus ou o diabo? Só que Jó só sacrifica a Deus, só fala com Deus, só adora a Deus. Quando ele diz assim: Deus me deu e Deus tomou, sabe o que ele está dizendo? Eu descredito, é isso mesmo, de tirar crédito. Eu descredito a tua ação. Olha o que Jó está dizendo: eu não reconheço a tua autoridade sobre mim e nem sobre as minhas coisas. Satanás ficou tão envergonhado que ele só fala no primeiro capítulo e depois não fala mais. Jó tirou ele da história inteira com apenas uma frase. Aí lá no capítulo 45, na virada de Jó, aí o texto diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos, e restituiu o Senhor a Jó em dobro tudo o que dantes ele possuía. Ouça isso. Olha o que Deus está dizendo para o inferno, para nós, para os anjos e para o mundo. Ele não é por causa do que ele tem, mas eu vou dar ele tudo em dobro para vocês saberem que ele tem. Por quê? Por causa de quem ele é. Essa mulher aqui não vai se relacionar com Eliseu por causa do que ele tem. Ela vai se relacionar com ele por causa do que ele. Santidade fala de quem ele é. Ser profeta fala do que ele pode fazer. Ela não quer se relacionar com o profético dele ainda por causa do trauma, mas está disposta a abrir a porta da casa e a servir a ele por causa do que ele tem. Ouve isso aqui. Tem gente aqui que está dizendo: eu tenho que pregar como ela, eu tenho que cantar que nem o fulano, eu tenho que orar igual o pastor fulano de tal, eu tenho que fazer mais jejum. Irmãos, tudo isso é válido, mas não bote isso como base da sua vida, porque ao invés de ser bênção, vai se tornar um fardo tão pesado que antes de começar a carregar, você vai desistir antes de começar a tentar. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: ei, eu vou colocar sunamita no teu caminho. Para quê? Para você saber que quem você é o suficiente para te abrir portas, para saber que quem você é o suficiente para te colocar em lugares altos. Oh meu Deus, bota a mão no ombro de alguém aí de novo, inquieta ele ou ela com carinho, sacode essa pessoa e diga para ela: não precisa deixar de ser quem você é. Deus sabe quem você é e vai usar quem você é, e seja santo, que isso será o suficiente. As portas que os dons te abrem também fecham. As portas que o dinheiro te dá também fecha. A network
seus contatinhos, que são baseados nos lugares que você quer chegar. Quando você chegar lá, vai depender de outros contatinhos, e de outras conexões, e de outras networks, e daqui a pouco você está se tornando refém de relacionamentos tóxicos, vai rir de piadas que você não gosta, vai ficar em ambientes que não são legais, só para ser inserido num lugar que vai servir de trampolim para te colocar onde você quer. E vou te falar a verdade, quando chegar lá você não vai ser feliz, e não é praga não, irmão, é psicologia pura. Quando chegar lá você não vai se sentir realizado, porque a sua identidade está respaldada naquilo que você produz, naquilo que você faz. E a graça de Deus não está respaldada nisso. Ele está dizendo: ei, está na hora de você começar a entrar em portas. Que é isso? Relacionamento de gente como a sunamita, que olha para você e vê o homem por trás do profeta, vê a mulher por trás do profeta, vê o ser humano. Estamos perdendo a nossa humanidade sobre a justificativa de que devemos ser santos, quando na verdade a nossa santidade, ela só tem lugar para se revelar na nossa humanidade. Veja os homens santos que não são mais humanos, são sepulcros caiados, mentirosos, estupefatos, gente que fornica quando as lâmpadas do templo se apagam, geração de Ofni e Finéias que mete o garfo na caldeira, religiosos, porque se afastaram da sua humanidade, se acham tão poderosos, tão jejueiros, tão de consagração, que pecam pelo orgulho da santidade e abrem a porta